Olá a todos, sejam bem-vindos à plataforma Inova Campus. Esse aqui é um projeto de extensão da Universidade Estadual de Roraima. Eu me chamo Gabriel Mendonça, estou junto com a Giovana Narzetti e com o Hermano Damasceno, e nós vamos apresentar hoje a nossa pesquisa sobre efeito Warburg no câncer e a técnica de diagnóstico e tratamento PET-scan. Lembrando que nós somos do curso de Medicina, na disciplina de Bioquímica, orientados pelo professor Dr. Igor Nasser. O efeito Warburg é definido como o aumento e aceleração da conversão de glicose em lactato em tumores malignos, mesmo na presença de uma quantidade abundante de oxigênio. Esse fenômeno ocorre devido à preferência das células tumorais pela fermentação para a produção de ATP, resultando em um consumo elevado de glicose, mesmo em condições normais, com disponibilidade de oxigênio para manter a homeostase energética. As células cancerígenas apresentam uma taxa de captação de glicose de 10 a 40 vezes maior e uma produção de lactato de 10 a 100 vezes mais rápida em comparação com a oxidação completa da glicose nas mitocôndrias, com o objetivo de manter a homeostase energética. Agora nós vamos falar sobre as etapas bioquímicas da glicólise aeróbica. A via glicolítica envolve o catabolismo da glicose a piruvato em 9 a 10 etapas bioquímicas que são mostradas esquematicamente na figura em destaque. Observadas desde o final da década de 1990, as principais ativações transcricionais incluem o transportador de glicose de alta afinidade, o GLUT1, e o transportador de saída de lactato, também chamado de exportador, o transportador de monocarboxilato 4, o MCT4, e as enzimas glicolíticas principais, tais como as hexoquinase 2, fosfofrutoquinase 1, enolase 1, a piruvatoquinase M2, de baixa atividade, também chamada de PKM2, e a lactato desidrogenase A, fortemente superexpressa, que a gente chama na sigla de LDHA. A ativação da transcrição também inclui a piruvato desidrogenase quinase mitocondrial 1, que inativa a enzima gargalo, ou porteira, piruvato desidrogenase, e, portanto, impede a conversão intramitocondrial de piruvato em acetilcoenzima A. Como resultado, o piruvato é desviado da mitocôndria e convertido em lactato no citosol. O lactato é exportado para o espaço extracelular, onde se acumula. A superexpressão da piruvato-quinase M2, ou também chamada de PKM2, fracamente ativa, ou então quase inativa, limita a conversão de fosfoenopiruvato em piruvato, ou seja, a etapa final e irreversível da glicólise fornecendo ATP, e, portanto, leva a um backup de fosfointermediários glicolíticos upstream, carbonos de glicose acima da piruvato-quinase, que são transportados para vias de biossíntese, permitindo a proliferação sustentada e crescimento limitado. Além desse papel metabólico na glicólise, o PKM2 regula a expressão gênica no núcleo e fosforila várias proteínas que regulam as principais vias de sinalização e contribuem para a homeostase redox das células cancerígenas. Uma revisão recente enfatiza a interação da reprogramação metabólica, ou seja, o efeito Warburg, com o metabolismo de tecidos cancerosos, geograficamente, vamos pôr entre aspas, separados, ou alterações metabólicas sistêmicas induzidas pelo câncer, por exemplo, o ciclo oncogênico de Cori, no qual o parasitismo metabólico forçou a produção de nutrientes ricos em energia pelo estroma. Células, por exemplo, lactato, cetonas, para alimentar células cancerígenas. Por outro lado, estresses metabólicos impostos pelo microambiente e pelo metabolismo do paciente
por exemplo, obesidade, diabetes, podem contribuir para os fenótipos metabólicos em cânceres. E qual é o efeito Warburg relacionado à homeostase energética? A fim de manter a homeostase energética, as células cancerígenas devem consumir grandes quantidades de glicose e glutamina, o segundo principal substrato de sustentação do crescimento. Isso pode levar à privação de glicose no espaço extracelular, conforme ilustrado na figura. Condições de baixa glicose no trato extracelular, por sua vez, podem causar uma perda de caveolina 1 estromal, produzindo um estresse oxidativo que imita a hipóxia, também chamado de pseudohipóxia, através da ativação de HIF1 e fator nuclear Kb. E qual é o papel do acúmulo de lactato e da acidose extracelular? Níveis elevados de lactato resultam principalmente da regulação positiva da glicólise aeróbica. A glicólise anaeróbica e a glutaminólise, fortemente aumentada até certo ponto, contribuem para o acúmulo de lactato, uma vez que o lactato é o produto final da degradação da glutamina na via glutaminolítica. O lactato provavelmente é o único oncometabólico envolvido e necessário em quase todas as principais sequelas da progressão maligna. Uma série dessas condições fisiopatológicas ocorre após a ligação do ligante lactato ao receptor GPR81 e estabilização do HIF1. As principais sequelas que conduzem à progressão maligna foram descritas em detalhes recentemente. O lactato citosólico é exportado principalmente por simportadores lactato-próton regulados positivamente, trabalhando em conjunto com trocadores de Na+, H+, e anidrases carbônicas, que hidratam o gás carbônico do metabolismo oxidativo para formar H+ e bicarbonato. Em conjunto com a má drenagem vascular, esses prótons são responsáveis pela acidificação extracelular. A acidose extracelular é outra característica prejudicial decorrente da glicólise aeróbica e também anaeróbica. Seu papel fundamental na condução da progressão maligna e das resistências às terapias convencionais foi amplamente revisado recentemente. A ampla informação de que ânions lactato, H+ em acidose e hipóxia são parâmetros independentes, ou seja, podem agir de forma independente, promovendo fenótipos malignos em muitos casos oncológicos, mas também podem interagir em sistemas reguladores, por exemplo, na regulação do pH induzível por hipóxia. Inicialmente, Dr. Warburg afirmava que esse fenômeno ocorria devido a danos nas mitocôndrias. No entanto, nas últimas 2 décadas, evidências acumuladas indicam que em alguns tumores, o efeito Warburg pode ser desencadeado por mutações nas enzimas mitocondriais, foramato tratase, succinato desidrogenase e isocitrato desidrogenase, bem como pela superprodução de espécies reativas de oxigênio mitocondrial. O efeito Warburg, ou seja, a conversão de glicose em lactato na presença de oxigênio em mitocôndrias funcionais, é sem dúvida mais do que simples adaptação à hipóxia. Em vez disso, é um componente crucial do fenótipo maligno e uma característica central da reprogramação metabólica, entre aspas, egoísta das células cancerígenas, que é considerada uma marca registrada do câncer. A tomografia por emissão de pósitrons, combinada com a tomografia computadorizada, é o exame de diagnóstico por imagem que integra os recursos da medicina nuclear e da radiologia. Essa combinação permite a sobreposição de imagens metabólicas obtidas pela medicina nuclear com as imagens anatômicas fornecidas pela tomografia computadorizada. O PET-CT, ou também chamado de PET-scan, avalia o metabolismo de diversas estruturas, incluindo ossos, músculos e cérebro,
pulmões e fígado, entre outros. O PET é uma técnica de imagem que revela alterações no metabolismo celular em todo o corpo, permitindo a detectação precoce de lesões tumorais mínimas ou novos focos da doença. Por sua vez, a CT utiliza recursos de raio-x e tecnologia computacional para gerar imagens diagnósticas detalhadas, proporcionando informações precisas sobre a localização e a forma das lesões em um determinado órgão. Os exames de PET e CT são realizados em um único aparelho, conhecido como PET-CT, e permitem a avaliação do metabolismo e da anatomia de todo o corpo, proporcionando diagnósticos mais precisos, detecção precoce de alterações celulares, planejamento e monitoramento do tratamento mais adequado para cada caso. A fusão do PET e CT permite a integração e visualização de imagens de medicina nuclear e tomografia. Enquanto o PET detecta atividades metabólicas com detalhes sobre o nível de atividade celular do órgão, a CT fornece imagens detalhadas da anatomia interna, como localização, tamanho e formato do tumor. Então, surge uma dúvida: como o exame é feito? É importante seguir as orientações do médico sobre o preparo para o exame para evitar interferências no resultado deste. Assim, é indicado que no dia anterior ao exame, a pessoa tenha uma alimentação leve e não pratique atividade física. É importante também informar sobre o uso de medicamentos, já que alguns precisam ser suspensos por até 24 horas. E também é indicado que a pessoa fique em jejum por cerca de 6 horas para realizar o exame. O exame de PET scan é rápido e considerado seguro, sendo feito a partir da administração diretamente na veia de um traçador, que normalmente é a glicose marcada com uma substância radioativa. Em seguida, deve-se esperar 1 hora para que o traçador seja absorvido pelo organismo e seja possível realizar o exame. O PET scan faz uma leitura do corpo, capturando a radiação emitida e formando imagens. Na investigação dos processos tumorais, por exemplo, o consumo de glicose pelas células é muito grande, pois a glicose é a fonte de energia necessária para a diferenciação celular. Assim, a imagem formada terá pontos mais densos onde houver maior consumo de glicose e, consequentemente, maior emissão de radiação, o que pode caracterizar o tumor. Após o exame, é importante que a pessoa beba muita água para que o traçador seja eliminado mais facilmente. Além disso, pode ser que haja sintomas discretos de alergia, como vermelhidão no local em que foi injetado o traçador. O exame tem poucas contraindicações, podendo ser realizado até mesmo nas pessoas que têm diabetes ou problemas renais. As mulheres grávidas ou que estejam amamentando não podem realizar esse exame diagnóstico, já que é utilizada uma substância radioativa que poderá afetar o bebê. O exame PET-CT utiliza o FDG18F como principal traçador radiofarmacêutico, que contém flúor 18. O flúor 18 é frequentemente usado na forma de um composto chamado fluorodesoxiglicose, que é o FDG. O FDG é um análogo da glicose, que é um tipo de açúcar usado pelas células para obter energia. Na oncologia, o PET-CT é amplamente indicado para a detecção de tumores e suas metástases. O exame é realizado após a administração intravenosa do radiofármaco, que se acumula na área do corpo a ser examinada. A grande vantagem do PET-CT em relação a outros métodos de diagnóstico por imagem, como a ressonância magnética, a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, é sua capacidade de avaliar a atividade metabólica das lesões tumorais em todo o organismo. Isso ocorre porque as células tumorais que apresentam o efeito VABA em seu estado metabólico captam uma maior quantidade de glicose utilizada no exame. O exame PET-CT não apenas detecta a presença de tumores, mas também é capaz de medir a intensidade luminosa das imagens. A análise dessa intensidade permite avaliar a atividade metabólica tumoral, sendo que um brilho mais intenso indica maior atividade. Quando os pacientes são submetidos a tratamento quimioterápico e posteriormente realizam o exame PET-CT, as imagens das lesões apresentam uma menor intensidade luminosa, o que indica uma possível resposta ao tratamento, mesmo que o tamanho das lesões não tenha diminuído significativamente.
O estadiamento tumoral, ele desempenha um papel crucial na avaliação da extensão e identificação da doença em pacientes, fornecendo informações relevantes para o prognóstico e a seleção do tratamento mais adequado. Em medicina, os radioisótopos emissores de pósitrons, como o flúor 18, desempenham um papel significativo. Esses radioisótopos, quando incorporados a moléculas apropriadas, como a fluodesoxiglicose, FTG18F, são amplamente utilizados em áreas como cardiologia, neurologia e oncologia, permitindo o acompanhamento da bioquímica normal e anormal em vivo por meio da detecção de radiação gama de alta energia emitida. O FDG é um análogo da glicose, que apresenta a mesma capacidade de captação celular, porém é metabolizado dentro da célula após a fosforilação enzimática do FDG6-fosfato. Portanto, o FDG ele pode ser utilizado para quantificar as taxas metabólicas da glicose. O efeito Vabo ele desempenha um papel importante nesse contexto, pois explica o metabolismo da glicose em células tumorais. O aumento do consumo de glicose e sua rápida fermentação devido ao efeito Vabo nessas células é refletido no exame, permitindo uma avaliação abrangente da doença em diversos aspectos. O PET scan é uma tecnologia de imagem de vanguarda que oferece benefícios inquestionáveis no campo da oncologia clínica e em outros campos diagnósticos relacionados à detecção e tratamento do câncer. A combinação da PET e CT permite uma delimitação anatômica ideal dos achados do PET, além de identificar lesões não detectadas nas imagens de tomografia computadorizada, ATC, o que pode aprimorar o estadiamento pré-operatório e o diagnóstico precoce. Além disso, no caso do câncer, o diagnóstico precoce é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento. O PET-CT permite a detecção de anormalidades metabólicas antes que alterações estruturais sejam visíveis em outros exames de imagem. Isso significa que os médicos podem identificar tumores malignos em estágios iniciais, quando o tratamento é mais eficaz. A radioterapia desempenha um papel fundamental no tratamento de pacientes com câncer, sendo essencial a utilização de métodos de diagnóstico mais precisos para auxiliar no planejamento dos procedimentos radioterápicos. Nos últimos anos, os avanços em técnicas de imagem têm sido decisivos para a radioterapia, com o uso cada vez mais frequente do PET-CT com FDG18F. Nesse contexto, a obtenção de dados morfológicos e metabólicos por meio dessa técnica permite ajustar a indicação da radioterapia e a dosimetria para cada paciente. Para ilustrar, alguns pesquisadores utilizaram imagens de PET-CT com FDG18F para avaliar a qualidade do planejamento radioterápico em 20 pacientes com câncer de pulmão. Os resultados revelaram que apenas 43% dos volumes tumorais foram adequadamente delineados. Em um estudo similar, observou-se uma redução significativa do volume-alvo da radioterapia na PET-CT com o FDG18F, em comparação com a tomografia computadorizada em pacientes com câncer de orofaringe, resultando em uma redução da dose de radiação para as glândulas parótidas e a cavidade bucal. A PET-CT é uma técnica de radiodiagnóstico de grande relevância para a obtenção de imagens morfofuncionais das estruturas corporais, cuja eficácia e sensibilidade podem complementar ou até mesmo superar os métodos de imagem convencionais. No entanto, o potencial do PET-CT como uma técnica de detecção precoce do câncer depende de variáveis como o tipo de câncer em questão e se o paciente está recebendo algum tratamento adjuvante.